Você já ouviu falar de Alexander Pichushkin? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo se você acredita que a mente de um monstro nasce pronta, ou se é moldada pelo concreto frio de uma cidade indiferente. A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre números, embora os números sejam a obsessão que movia o coração de um dos predadores mais letais da história russa. É uma descida aos abismos de Moscou, onde o Parque Bitsa se tornou o tabuleiro de um jogo macabro que durou mais de uma década, sob o nariz de uma polícia cega e o silêncio de árvores que testemunharam o indizível. Imagine caminhar por uma trilha familiar, o ar gélido de outubro cortando seu rosto, e encontrar um homem de aparência comum, sentado em um banco, oferecendo-lhe um gole de vodka para espantar o frio. Para muitos, esse foi o último gesto de humanidade antes do esquecimento. Alexander não queria apenas matar. Ele queria preencher cada um dos 64 quadrados de um tabuleiro de xadrez com a alma de uma vítima. Ele via a vida humana como peças de madeira, descartáveis, movidas por um mestre que se sentia um deus em meio ao caos urbano da Rússia pós-soviética. O que torna este relato visceral não é apenas a brutalidade dos atos, mas a frieza cirúrgica com que cada movimento foi planejado e executado, transformando um refúgio de lazer em um matadouro particular. Para entender como Alexander se tornou o assassino do xadrez, precisamos voltar no tempo, para uma infância marcada por um evento que muitos especialistas acreditam ter sido o gatilho biológico para sua falta de empatia. Quando era apenas um menino, Alexander sofreu um acidente em um balanço de parque. Um impacto violento que resultou em danos permanentes no córtex frontal, a área do cérebro responsável pelo controle de impulsos e pelo julgamento social. Esse trauma físico, aliado a um ambiente familiar onde a figura masculina de autoridade era seu avô, um entusiasta do xadrez, criou uma personalidade fragmentada. O xadrez, para o jovem Alexander, não era apenas um passatempo. Era uma estrutura de ordem em um mundo que ele percebia como caótico e hostil. Quando seu avô faleceu, o último elo que o prendia à sanidade emocional parece ter se rompido. O luto se transformou em um isolamento profundo, e o tabuleiro, antes um símbolo de conexão, tornou-se o mapa de sua futura vingança contra a existência. Ele começou a enxergar as pessoas ao seu redor como obstáculos, seres inferiores que não possuíam a disciplina intelectual necessária para sobreviver. A primeira morte, ocorrida em 1992, quando ele tinha apenas 18 anos, não foi um plano elaborado, mas um impulso sombrio. Ele e um colega de classe discutiam sobre a ideia de matar, um teste de coragem distorcido. Quando o amigo recuou, Alexander não hesitou. Ele o empurrou por uma janela, assistindo à queda com uma curiosidade quase científica. Naquele momento, ele sentiu pela primeira vez o que descreveria mais tarde como uma euforia divina. O poder absoluto sobre a vida e a morte. A polícia, na época, tratou o caso como suicídio. Esse erro inicial alimentou a arrogância de Pichushkin. Ele percebeu que, se fosse discreto, se escolhesse as vítimas certas, os invisíveis, os esquecidos, os alcoólatras que frequentavam as margens do Parque Bitsa, ele poderia jogar seu jogo por tempo indeterminado. O parque, uma vasta área verde no sudoeste de Moscou, tornou-se seu domínio. Ele conhecia cada trilha, cada poço de esgoto, cada árvore que poderia ocultar um corpo. Ele trabalhava como repositor em um supermercado, uma fachada de normalidade que o permitia observar suas presas. Ele era o vizinho calado, o colega de trabalho que não causava problemas, mas dentro dele, o tabuleiro estava sendo montado. Cada quadrado exigia um sacrifício. A metodologia era quase sempre a mesma. Uma abordagem amigável, um convite para beber vodka em memória de um cachorro morto ou de um parente inexistente, e então, o ataque. O martelo tornou-se sua assinatura visual e sonora. Um golpe seco na nuca, muitas vezes seguido pela inserção de uma garrafa de vodka no crânio quebrado. Um detalhe de uma crueldade que desafiava a lógica criminal da época. Ele não queria apenas que morressem.
Ele queria que sua última percepção fosse a humilhação total. Enquanto os anos passavam e os desaparecimentos no parque Bitsa começavam a se acumular, uma lenda urbana começou a tomar conta de Moscou. Falava-se de um espírito maligno que habitava as sombras das árvores, algo que devorava as pessoas sem deixar rastros. Pichushkin deliciava-se com o medo alheio. Ele frequentemente voltava às cenas de seus crimes, caminhando pelos mesmos locais onde havia deixado corpos jogados nos esgotos, sentindo o poder de saber o que ninguém mais sabia. A indiferença das autoridades era o seu maior aliado. Como a maioria das vítimas eram pessoas marginalizadas, as investigações eram superficiais, muitas vezes arquivadas como acidentes por intoxicação alcoólica ou exposição ao frio intenso. Alexander, no entanto, mantinha um registro meticuloso. Em sua casa, escondido sob o tapete, estava o tabuleiro de xadrez. Cada vez que uma vida era ceifada, ele marcava um quadrado com uma data. O jogo estava progredindo e a contagem de corpos subia de forma alarmante, aproximando-se do objetivo final de 64. A cada nova marca, ele sentia que sua existência ganhava um propósito transcendente, como se estivesse escrevendo uma obra-prima de terror que o mundo um dia seria forçado a ler. A transição da década de 90 para os anos 2000 viu um aumento na frequência de seus ataques. Pichushkin tornou-se mais audaz, menos preocupado em esconder completamente os corpos, como se, inconscientemente, ele desejasse ser notado, desejasse que o mundo visse a magnitude de seu trabalho. Ele começou a escolher pessoas que conhecia pessoalmente, vizinhos e até amigos íntimos do supermercado. A confiança era sua arma mais afiada. Ele convidava essas pessoas para o lugar secreto, um ponto isolado no parque onde ele prometia compartilhar algo especial. O que eles encontravam era a face da morte absoluta. Em sua mente distorcida, ele estava dando a essas pessoas uma saída de suas vidas miseráveis, um fim grandioso nas mãos de um mestre. Ele via a si mesmo não como um assassino, mas como um ceifador necessário, um elemento de purificação da sociedade moscovita. A dualidade de sua vida era absoluta. Durante o dia, ele empilhava caixas de mantimentos. À noite, ele empilhava vidas humanas no subsolo da cidade. As investigações finalmente começaram a ganhar tração quando os corpos deixaram de ser apenas desaparecidos e começaram a ser encontrados com as terríveis marcas de traumatismo craniano que sugeriam um padrão serial. O pânico se instalou na região de Bitsa e a polícia foi forçada a criar uma força-tarefa, mas eles ainda não tinham ideia de que estavam lidando com alguém que via a captura como o cheque-mate final de sua própria biografia. O cerco começou a se fechar não por uma falha no planejamento intelectual de Pichushkin, mas por um detalhe humano que ele, em sua arrogância sociopata, considerou irrelevante. Em 2006, Alexander escolheu como sua próxima peça uma colega de trabalho chamada Marina Moskaliova. Ele a convidou para um passeio no parque em uma noite de verão, utilizando o mesmo pretexto de sempre. No entanto, Marina, talvez por um instinto de sobrevivência ou apenas por precaução habitual, deixou um bilhete para seu filho dizendo exatamente com quem estava saindo e para onde estava indo. Ela até deixou o número de telefone de Alexander. Quando o corpo de Marina foi encontrado brutalmente assassinado no dia seguinte, a polícia não precisou de meses de investigação. Eles tinham um nome e um endereço. Quando os investigadores bateram à sua porta, esperavam encontrar um monstro acuado ou um homem desesperado negando seus crimes. Em vez disso, encontraram um homem que parecia quase aliviado. Alexander não apenas confessou o assassinato de Marina, mas sentiu-se insultado por ser acusado de apenas um crime. Foi nesse momento que a máscara de normalidade caiu completamente, revelando um abismo de vaidade assassina. Ele conduziu os policiais até o seu quarto e, com um orgulho quase paternal, puxou o tabuleiro de xadrez debaixo da cama. Ele mostrou os 61 quadrados preenchidos. Ele corrigiu os detetives, afirmando que eles estavam muito atrás dele na contagem.
Ele queria o reconhecimento. Ele queria que a Rússia soubesse que ele havia superado o recorde de Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov. A partir desse ponto, o processo de interrogatório transformou-se em uma série de sessões de terror psicológico. Pichushkin detalhava cada assassinato com uma precisão assustadora, lembrando-se das roupas das vítimas, das últimas palavras que disseram e até do som que o martelo fazia ao atingir o osso. Ele descrevia o prazer que sentia ao ver o brilho da vida se apagar nos olhos de alguém, comparando o ato a um orgasmo prolongado ou a uma experiência religiosa. O Parque Bitsa foi vasculhado centenas de vezes e a cada corpo recuperado dos poços de esgoto, a realidade da monstruosidade de Alexander se tornava mais concreta. Ele falava de suas vítimas com um desprezo profundo, referindo-se a elas como cadáveres vivos, que ele simplesmente havia ajudado a completar o destino. Para ele, a cidade de Moscou era um tabuleiro gigante, e os cidadãos eram apenas peões em sua busca por uma completude macabra. Ele se gabava de que, enquanto o mundo ignorava os gritos no parque, ele era o único que realmente prestava atenção naquelas pessoas, no momento em que as matava. Essa distorção de afeto, onde o assassinato é visto como uma forma de intimidade suprema, é o que torna o perfil de Pichushkin um dos mais estudados e temidos pela criminologia moderna. Durante o julgamento, a frieza de Alexander foi mantida em uma cela de vidro blindado para sua própria proteção contra as famílias das vítimas que clamavam por seu sangue. Ele não demonstrou remorso. Pelo contrário, ele usou o tribunal como um palco. Ele interrompia as testemunhas para corrigi-las sobre detalhes técnicos de seus crimes. Ele sorria para as câmeras, sabendo que sua imagem estava sendo transmitida para todo o país. Ele queria ser eterno através da infâmia. A promotoria apresentou provas esmagadoras, mas a maior prova era a própria voz do assassino, que narrava os atos com uma calma que gelava o sangue de quem ouvia. Ele foi condenado à prisão perpétua, a pena máxima na Rússia, já que a moratória sobre a pena de morte impedia sua execução. Mas para Pichushkin, a prisão não era o fim. Era apenas o encerramento de um jogo onde ele acreditava ter vencido. Ele se via como um mestre que havia cumprido sua missão, restando apenas o silêncio da cela para ruminar sobre seus 61 movimentos fatais. Mesmo atrás das grades na colônia penal Coruja Polar, uma das prisões mais rigorosas da Sibéria, a sombra de Alexander Pichushkin continua a assombrar o imaginário coletivo. Ele permanece em isolamento quase total, mas sua história serve como um lembrete sombrio de que o mal muitas vezes não se esconde em becos escuros, mas caminha ao nosso lado, usa o mesmo uniforme de trabalho e nos oferece um gole de bebida em uma noite fria. O tabuleiro de Bitsa está fechado, mas as cicatrizes deixadas na alma de Moscou nunca cicatrizarão completamente. Cada árvore daquele parque ainda parece guardar o eco dos golpes de martelo e o sussurro de um homem que se achava um deus entre os homens. A pergunta que fica, e que muitos evitam responder, é quantos outros jogadores estão agora mesmo observando o movimento das peças na multidão, esperando o momento certo para o seu primeiro movimento.